Fala galerinha, professor Greiqueira na área. Galerinha, hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre fenômenos ondulatórios. E galerinha, hoje a nossa aula tá muito legal. Eu trouxe alguns experimentos pra gente ver aqui, belezeira? Também tô deixando de novo aqui ó, o nosso QR Code para você que quiser acessar a lição que eu vou estar deixando direto do nosso site. Belezeira? Então, galerinha, então vamos lá? Então bora lá comigo, galerinha. Então, solta a supernova! Então, galerinha, na última aula a gente falou sobre reflexão de ondas, refração de ondas, interferência ou superposição de ondas e a difração de ondas. E agora nessa nossa aula a gente vai falar sobre o fenômeno da ressonância, da polarização, da dispersão ou decomposição da luz, espalhamento da luz, absorção, efeito Doppler em ondas bidimensionais. Também vou falar das ondas tridimensionais da luz e sobre o eco, a reverberação e o reforço. Belezeira? Então, galerinha, então bora lá, vamos começar com a nossa historinha? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o fenômeno da ressonância, beleza? Então, pessoal, mas o que é a ressonância, afinal de contas? A ressonância, galerinha, é um fenômeno que, quando a gente tem uma perturbação em um meio, algum pulso ou vibração, que encontra a frequência natural de vibração daquele corpo, acontece uma coisa muito esquisita. Acontece esse fenômeno da ressonância, que ele consegue fazer com que a amplitude da minha onda ela aumente exponencialmente. Então, em outras palavras, quando você consegue encontrar a frequência de vibração de um corpo, você faz com que a amplitude dele, ou seja, a energia que é dada para ele, ela aumente de uma forma exponencial. E isso pode ser muito perigoso, como no caso da ponte de Tacoma, lá nos Estados Unidos, em 1940. O que aconteceu nessa ponte aí? Aconteceu o seguinte, galerinha. O vento, ele acabou batendo nas montanhas e ele encontrou a frequência de ressonância, uma das frequências de ressonância da ponte. A ponte começou a vibrar. E ela começou a aumentar a sua amplitude e a ganhar mais energia e vibrar cada vez mais até que ela se rompeu. Então esse fenômeno da ressonância é um fenômeno muito interessante. É um fenômeno que, se a gente consegue encontrar a frequência de ressonância de um corpo, a gente consegue fazer a amplitude dele aumentar de tal forma que ele pode chegar até mesmo em um colapso. E olha só, galerinha, eu trouxe algumas coisinhas aqui pra gente poder tá vendo melhor o que é essa tal dessa ressonância. Vamos ver então? Então aguenta aí um pouquinho, galerinha. Vem comigo. Então, galerinha, olha o que eu fiz. Eu trouxe aqui, ó, essa taça pra vocês. Eu coloquei nela água e um corante aqui. E eu vou usar essa caixa aqui, ó, de som, para poder dar uma amplificada no efeito que eu quero mostrar para vocês, ok? Então vou tentar aumentar aqui ao máximo. Então, pessoal, vamos ver o que vai acontecer? Eu vou molhar aqui, ó, a borda da minha taça. E olha só o que vai acontecer. Eu vou dar uns cortes até acertar o ponto certo, porque eu quero mostrar para vocês. Eu quero que esse microfone capta o que vai acontecer. Vamos ver?
só que legal, pessoal. Então, galerinha, deu pra gente perceber o fenômeno da ressonância. O que aconteceu aqui então, galerinha? Eu encontrei uma das frequências de vibração dessa taça aqui. E você pode ver essa vibração, ouvir essa vibração na forma da ressonância. E eu trouxe essa caixinha aqui, não foi à toa também não. Você já viu o fenômeno de ressonância perto de você quando acontece isso daqui, ó. Esse daqui é aquele famoso efeito da microfonia, que nada mais é do que um fenômeno da ressonância. Quando o som ele é captado pelo microfone, o som da caixa, ele entra em um loop de ressonância. Então, pessoal, agora vocês já conhecem o fenômeno da ressonância. Belezeira, então? Então, bora lá pra gente continuar com a nossa historinha? Vem comigo! Então, galerinha, agora que a gente já conhece a ressonância, vamos falar sobre a polarização? O que é a polarização? A polarização é quando a gente tem uma onda e orienta ela. E, nesse caso, ela é um fenômeno exclusivo das ondas transversais, como, por exemplo, a luz, tá? Então, como que a gente faz para polarizar uma luz? A gente usa um filtro. E a luz, ela vibra em várias direções, então quando a gente usa um filtro, a gente escolhe um lado que a gente quer que a luz ela passe. Talvez você possa ter já ouvido falar de óculos polarizadores. É muito comum hoje em dia óculos que permitem barrar a passagem da luz em certas direções, e isso evita o ofuscamento causado por algumas superfícies refletivas. Vamos dar uma olhada no simulador para a gente entender um pouquinho melhor o que é esse fenômeno da polarização? Então, bora lá, vem comigo! Então, galerinha, olha só esse simulador que legal. Eu tenho então aqui uma lanterna e eu tenho uma pessoa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ligar a lanterna e olha como que ela vai enxergar a cor. No caso aqui eu escolhi uma lâmpada colorida, ela tá nessa faixa aqui do amarelo. Vamos ver? Então, olha só, a lanterna ela emite os fótons direto ao olho do observador e ele tem a impressão visual depois que toda essa luz ela passa pelo olho, vai através do nervo óptico e chega no cérebro, ela tem a sensação visual de enxergar uma luz amarelada. Mas olha só que coisa interessante. Nesse meu simulador eu posso mudar a coloração da minha lâmpada, olha só. Mas vamos deixar aqui no amarelo. Olha a pergunta que eu vou te fazer. O que você acha que vai acontecer se eu colocar aqui um filtro, um polarizador? Vamos colocar um filtro aqui, ó. Lembrando, a nossa luz aqui, ela é amarela. E eu vou colocar um filtro azulado. O que você acha que vai acontecer? Como é que o nosso observador vai enxergar a luz que chega no olho dele? O que você acha? Eu vou te dar 3 segundos para você responder. Então vai lá, 1, 2, 3. Se você respondeu que o observador não vai enxergar nada, então olha só, você acertou. Então esse filtro aqui, esse polarizador, ele só permite que passe uma luz na frequência do azul. Luz que não tem essa frequência não consegue passar. Então, se eu pegar aqui a luz da minha lanterna e esticar ela até ela chegar na coloração azul, olha o que acontece, ela começa a passar para o olho do observador. Olha só que interessante. Então, esse daqui é um exemplo de um filtro polarizador.
Vamos fazer diferente agora? Vamos colocar uma luz branca. Olha só, deixa eu tirar o meu filtro. Colocando a luz branca, quando eu ligo a lanterna, o meu observador ele tem a sensação de que está enxergando uma luz branca. E o que você acha que vai acontecer se eu colocar um filtro aqui polarizador? Vamos colocar uma cor avermelhada. E aí, eu vou te dar 3 segundos para você pensar. Vou lançar uma luz branca no meu filtro e o meu observador vai enxergar o quê? Então vai lá, ó. 1, 2, 3. Então, se você respondeu que a hora que a luz branca bate no polarizador e o observador enxerga uma luz vermelha, você acertou. Porque a luz vermelha, a luz branca, desculpa, ela é composta de todas as outras cores do espectro eletromagnético. E já a gente vai ver. Deu para sacar então o que é um polarizador, galerinha? Então, bora lá voltar para nossa historinha? Então, galerinha, agora a gente vai ver o fenômeno da dispersão ou decomposição da luz. A luz que a gente chama de luz branca, na realidade, ela é composta por infinitas frequências de cores, né? E as principais você já conhece, que é o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil, o violeta, que são as cores que compõem o arco-íris. E eu vou te dar uma dica para você nunca mais esquecer e para você guardar como que você decora essas cores. Vamos ver? Então, vem comigo. Então, a dica que eu vou te dar, galerinha, é a dica do Vla, Va, Ave. Já ouviu isso daqui? Já ouviu essa frase? O Vla, Va, Ave? É só você lembrar, ó, o V de vermelho, o L de laranja. Eu sei que é alaranjado, mas nesse caso, coloca L de laranja. O A de amarelo, o V de verde, azul, anil e violeta. Viu só como que fica fácil agora? Não tem segredo, galerinha. Então, a dispersão, ela nada mais é do que um fenômeno onde que a luz ela é decomposta, ela é separada em suas cores devido ao processo da refração que a gente já viu. Vamos entender um pouquinho melhor? Eu trouxe algumas coisinhas para a gente ver aqui. Então, vem comigo, bora lá! Então, galerinha, de volta aqui ao nosso simulador. Olha só o que a gente tem aqui. Eu tenho agora uma lanterna que tem uma frequência azulada, outra com a frequência verde e outra com a frequência vermelha, que são as cores primárias. Você já deve ter ouvido falar do fator RGB, Red, Green e Blue. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou ligar cada uma dessas lanternas. A hora que eu ligar a lanterna azul, o que acontece com o nosso observador? Ele enxerga a cor azul. A mesma coisa com o verde. E não vai ser diferente com o vermelho. Mas olha que coisa interessante. A hora que o vermelho ele está sobreposto ao azul, ao verde, desculpa, vai acontecer um padrão de interferência. E o cérebro vê essa cor como um amarelo. E olha o que acontece se eu jogar o azul. Olha só, a mistura de todas as cores primárias, ela causa a cor, a sensação do branco que a gente tem. Em outras palavras, as cores que a gente vê do arco-íris, elas na realidade, elas estão misturadas todas juntas, causando a impressão daquela cor que a gente sente como branco. Olha que interessante. E eu trouxe mais uma coisinha aqui para vocês. Bora lá pra gente ver? Então, vamos lá. Olha só o que eu tenho aqui, galerinha. Eu tenho um prisma aqui. E eu tenho aqui, ó, imagina que é uma lanterna jogando a luz branca. Só que essa luz que a gente chama de branca, como a gente acabou de ver, ela é composta por todas as outras cores do espectro eletromagnético, ou seja, as cores do arco-íris, do Vla, Va, Ave que eu te ensinei. E olha que coisa interessante, a hora que a luz ela bate no prisma, ela sofre aquele fenômeno que eu falei para vocês, da refração.
Então ela muda de direção devido à sua mudança de velocidade. E olha que coisa interessante, as luzes que têm uma frequência menor, como a vermelha, elas desviam menos. Então a luz vermelha ela tem uma frequência menor, ou seja, ela transporta menos energia. Porém, o comprimento de onda dela é maior, conforme a gente viu naquela equação fundamental da ondulatória. Agora, olha só a luz violeta, a luz azulada. Olha o que acontece. Ela tem uma frequência maior, tá vendo aqui? Então, ela tem uma frequência maior, ela transporta mais energia. Então, ela sofre um desvio maior. Porém, o seu comprimento de onda ela é menor. Deu para entender? Então, a hora que a luz branca passa pelo prisma, ela sofre a refração e ela se decompõe nas luzes primárias que ela é composta, abrindo aquele espectro eletromagnético lindo que a gente vê como um arco-íris em um dia de chuva, um dia em que o céu tem uma certa acumulação de gotículas de água. Olha só que legal. Belezeira? Então, galerinha, então agora você já sabe como é formado o arco-íris. Bora lá para nossa historinha? Então, galerinha, agora a gente vai falar sobre o espalhamento da luz, tá? O espalhamento é um fenômeno onde a luz ela é absorvida e emitida, tá? E isso pode acontecer com as moléculas de água, do ar, a poeira, com os poluentes que ficam na atmosfera. E a luz ela pode ser espalhada em várias direções, tá? E graças a esse fenômeno do espalhamento da luz, a gente tem a impressão de que as nuvens são brancas. Por quê? A luz ela bate nas gotículas de água da nuvem e elas reemitem, elas absorvem essa luz e reemitem elas no espectro visível da luz branca. Então a gente tem a sensação de que a nuvem é branca. E quando uma nuvem ela está muito carregada, o que acontece? Que a gente tem a sensação de que ela é escura. Por quê? Ela não consegue emitir a luz que ela absorveu, porque ela tem muitas partículas no meio do caminho. E essa é a explicação também para a gente entender o porquê que o pôr do sol e o nascer do sol, o ocaso e a alvorada, eles são avermelhados, enquanto que o restante do dia é azulado. A luz azul, ela tem um comprimento de onda menor. Então, o que acontece? Quando o sol está mais alto, a luz azul ela percorre uma distância menor, enquanto que a luz vermelha, por ter um comprimento de onda maior, ela consegue percorrer uma distância maior. Então ela consegue penetrar nas camadas de poeira da atmosfera. Olha que coisa interessante! E eu quero tentar te mostrar isso na prática. Vamos ver se eu vou conseguir? Bora lá pra gente tentar? Então vem comigo! Então, galerinha, eu trouxe para vocês aqui, não sei como que vai pegar, ó, um aquário. E esse aquário, olha só, vou tentar filmar mais ou menos aqui. Eu coloquei ele aqui, uma substância para fazer a simulação de uma atmosfera com poeira. Olha só que coisa interessante. E eu trouxe aqui a minha lanterna, só que ela é verde. Então você não vai conseguir enxergar ela muito bem. Mas é uma lanterna e ela é verde. Agora ela está ligada, tá? Ok? Então o que eu vou fazer aqui no nosso aquário? Eu vou pegar minha lanterna e, olha só, eu vou mirar um feixe de luz aqui para mostrar para vocês. Olha só que legal. Olha só, não sei como que vai dar para pegar aí, mas eu tô vendo muito bem a luz que é branca, ela tender para o azul, ó. Olha só que legal, galerinha. Então, olha só, vamos tentar ver de lado aqui, para ver se a gente capta essa luz aqui. Não dá para pegar tão bem assim quanto de cima, mas de cima dá pra gente ver, pelo menos daqui. Eu tô vendo muito bem essa luz, tá difícil de enquadrar aqui. Aí, essa luz tendendo ao azul.
Olha que coisa interessante. Agora eu vou fazer diferente, galerinha. Agora, galerinha, eu vou colocar a câmera do outro lado aqui do aquário. E eu vou lá do outro lado para jogar a luz. E eu quero que você perceba se essa luz ela vai tender para o avermelhado ou não. Então, olha só, tô tentando jogar a luz aí. Vê se a luz agora, ó, ela tem uma tendência a ficar avermelhada. Olha só, eu tenho certeza que essa luz ela vai estar puxando para o vermelho. Eu estou me aproximando aqui, com certeza vai mudar um pouquinho o efeito. Mas deve ter dado para perceber que a luz, quanto mais longe eu estava, mais próxima do vermelho ela também estava. Então era isso aí, galerinha. Olha que legal o efeito do espalhamento. Então agora, galerinha, a gente vai falar sobre a absorção da luz. Provavelmente você já deve ter ouvido a sua mãe falar alguma coisa assim num dia quente. Meu filho, não sai pra rua com essa blusa preta que você vai passar calor. A sua mãe, embora ela não entenda perfeitamente o conceito físico relacionado ao que é o fenômeno do calor, ela tem razão em falar essa frase. Por quê? A absorção é um fenômeno típico de ondas eletromagnéticas e mecânicas. Como assim? É quando a onda ela transfere a sua energia para o meio. O meio ele absorve essa energia. Os meios que têm cores claras, eles refletem mais essa energia do espectro eletromagnético. E os meios escuros, eles absorvem mais. E é por isso que é muito comum quando seu pai vai estacionar o carro e vem algum guardador e eles colocam uma manta metálica. Por que essa manta metálica? Porque ela ajuda a refletir a luz e assim o interior do carro ele vai esquentar muito menos, ok? Então, galerinha, a próxima vez que a sua mãe falar para você não sair com uma blusa preta num dia que tá quente, é melhor escutar a sua mãe, porque ela sempre tem a razão. Belezeira? Então vamos falar agora o que é o efeito Doppler. E a gente vai considerar o efeito Doppler em ondas bidimensionais, mas a gente também comenta um pouquinho a respeito das ondas tridimensionais. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler nada mais é do que o seguinte: quando a gente tem uma onda e ou a fonte ou o observador estão em movimento. Quando acontece isso, a gente tem uma sensação de que as ondas ou estão sendo comprimidas ou estão sendo distendidas. Quando a onda é comprimida, a gente tem, no caso de uma onda sonora, a sensação de que o som está mais agudo. E quando a onda é distendida, a gente tem a sensação de que a onda ela é mais grave. Quando que a onda ela é comprimida? Quando o observador está indo em direção à fonte da onda, ou o contrário, quando a fonte que produz o som está indo em direção ao observador. E quando que a onda ela é distendida? Quando o observador ele está fugindo da fonte sonora, ou quando a fonte sonora está se afastando do observador. Tá? Então, esse é o efeito Doppler. E eu trouxe aqui para vocês alguns vídeos para a gente ver também. Vamos ver esses vídeos para a gente entender melhor? Então, bora lá comigo! A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, ó. Vamos ver essa GIF aqui que a gente vai entender bonitinho. Imagina que eu tenho esse carrinho aqui e ele tá buzinando. E ele vai se deslocar para frente. Então, para um observador que esteja aqui na frente, ele vai ver essas ondas sendo comprimidas. E para o mesmo observador, as ondas que estão aqui atrás, elas vão estar sendo distendidas. Elas vão ter um espaço maior. Vamos ver isso acontecendo? Então, bora lá. Olha só. Deu para perceber? Então, a hora que ele vai para frente, a onda comprime aqui nessa parte da frente e na parte de trás ela distende, ela fica maior. Então, para quem tiver num referencial aqui na frente, vai escutar um som mais agudo do que o som real.
E quem estiver aqui atrás vai escutar um som mais grave do que o som normal. Deu para entender? Então, bora lá para a gente continuar vendo. Eu trouxe mais alguns vídeos para a gente ver. Então, vem comigo. Olha agora, galerinha, o som dessa ambulância. Vê se você já não escutou esse som antes. Então, galerinha, agora a gente vai ver um vídeo daqueles que eu fiz lá atrás para vocês. Vamos ver então? Então, bora lá comigo. Fala, galerinha, hoje a gente vai falar sobre o efeito Doppler. O efeito Doppler é um efeito de compressão ou de extensão das ondas. E ele acontece quando a fonte sonora está em movimento em relação ao observador, ou quando o observador está em movimento em relação à fonte. Então, para a gente entender melhor o efeito Doppler, a gente vai entender ele com as ondas sonoras. Por isso, nós temos aqui um carro de som para nos ajudar. E a gente vai escutar um som nesse carro com uma frequência de 960 Hz. E a gente tem aqui também 3 observadores para ajudar a gente. A gente tem esse observador aqui da direita, que a gente vai chamar de observador número 1. A gente tem também esse observador da esquerda, que a gente vai chamar de observador número 2. E a gente tem esse observador aqui, que é o nosso observador de teste. Vai ser o nosso observador número 3, tá? Ele vai ser o nosso controle. Por quê? Esse observador aqui, o terceiro, ele vai estar num carrinho que vai se movimentar junto com o carro de som. Então, o nosso carrinho aqui tem uma velocidade de 50 metros por segundo, o que equivale a 180 km por hora. E vai ser a mesma velocidade de deslocamento do carro de som. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso controle e vai deixar ele andar e vamos escutar como se a gente estivesse no lugar dele, ouvindo o som produzido pelo carro de som. Preste atenção para você entender o que vai acontecer quando a gente mudar de observador. Então vamos lá, ó. Vamos soltar o nosso carro de som. Observe a frequência sonora, o tipo de som que está sendo emitido. Agora eu vou colocar o observador número 1 como referência. Observe como o som vai mudar para o observador número 1. As ondas estão sendo comprimidas para o observador número 1, então ele escuta um som muito mais agudo. Agora vamos mudar para o observador número 2. O observador número 2, a fonte sonora está se afastando, então ele escuta o som muito mais grave, porque as ondas estão se distanciando. Então vamos mais uma vez, só para a gente ver de novo? Então olha só, vamos considerar primeiro o nosso observador de controle e vamos escutar o som que é produzido, que ele escuta. Observe que ele acompanha o movimento do carro de som. Trocando agora para o observador da direita. Agora o observador da esquerda. Então deu para perceber que quando o carro de som ele está se aproximando do observador, a frequência aumenta. E a gente tem o valor dela ali em cima. A gente tem um valor de 1101 Hz. E para o observador que o carro está se distanciando, a gente percebe que a frequência diminui. E o valor a gente tem ali em cima, que é 819 Hz. Agora, para aquele observador que ficou junto com o carrinho de som, que ficou andando junto com a fonte, a gente tem a frequência de 960 Hz, que seria equivalente a gente escutar a fonte se ela tivesse parado em relação a gente. Então, eu espero que tenha dado para entender. Então, beleza, galerinha, abraço. Então é isso aí, galerinha. Agora só falta a gente falar do eco, da reverberação e do reforço. Então vamos lá. Esses fenômenos eles são muito parecidos, tá? Porque eles têm a ver com a reflexão do som, tá? Por exemplo, os morcegos, eles usam o eco para se localizar e para localizar as presas. É o que chamamos de ecolocalização. Outros animais na natureza também usam esse tipo de função para poder se deslocar e para poder achar suas presas,
por exemplo, baleias, golfinhos, tá? E o que é o eco? O eco, ele acontece quando a gente tem um tempo igual ou superior a 1/10 de segundo entre o som escutado do obstáculo e do emissor. Então, quando a gente tem essa distância aí de 1/10 de segundo, que é o tempo de reação humana, para o ouvido conseguir perceber a diferença do som produzido e o som que veio, a gente tem o que se chama de eco, tá? E isso acontece a uma distância mínima de 17 metros. Então, a partir dos 17 metros, a gente já consegue ter o fenômeno do eco. Vamos entender melhor o porquê? Imagina o seguinte, ó, que você está aqui e você está na frente de uma parede, ok? Aqui a gente tem uma parede, um obstáculo, tá? Então, o que é o eco? O eco é quando você consegue sentir a diferença entre o som que você produziu e o som que retornou da reflexão desse obstáculo. Ou seja, você gritou aqui e o som se propagou, ele bateu na parede e aí ele retornou para você. Ele retornou num tempo igual ou superior a 1/10 de segundo, que é o tempo de reação do ouvido humano, ok? Então, o tempo de 0,1 segundo. Então, aqui que a gente tem aqui? A gente tem essa distância que o som percorreu daqui a aqui. Só que a gente não sabe o valor dessa distância, então a gente chama de x. Mas como o som teve que percorrer uma vez para ir e outra vez para voltar, então ele andou 2 vezes esse valor do x. A gente sabe que em condições normais de temperatura e pressão, a velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Com esses dados, a gente consegue calcular qual que é essa distância mínima para que ocorra o eco, utilizando aquela formulinha nossa da velocidade. Lembra dela do primeiro bimestre? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade do som não vai mudar, que é 340. O ΔS é a distância que o som percorreu para ir e voltar. X mais x, ou seja, 2x. E o ΔT é o tempo de reação humano, 0,1 segundo. Se a gente passar esse 0,1 multiplicando 340, a gente tem 34. Do outro lado sobrou quem? O 2x. Isolando o x, fica 34 dividido por 2. Terminando a conta aqui em cima, ó, 34 dividido por 2, a gente chega no valor de 17 metros. Então, para que haja o fenômeno do eco, a gente precisa de ter um obstáculo que esteja um pouquinho mais longe que 17 metros, ok? Deu para entender então? Então, bora lá para frente? Então, agora vamos entender o que é a reverberação. A reverberação ela é bem parecida com o eco e muitas pessoas confundem. Mas o que acontece é o seguinte: na reverberação, a gente está falando próximo do obstáculo, com certeza uma distância muito menor que 17 metros, porque é o que acontece quando você está dentro do seu banheiro. Quando você está dentro do seu banheiro, você tenta falar ou cantar, você sente que a sua voz ela fica estranha. Ela tem um certo, olha a palavra que eu vou usar, ela tem um certo delay, ela tem um atraso. E esse atraso ele é perceptível para a gente, mas ele é inferior a esse 1/10 de segundo, mas a gente consegue perceber. Mas não tão nítido quanto o eco. Então esse delay aí é o que a gente chama de reverberação. E eu trouxe aqui para vocês a caixa de som do meu filhão, que ela causa esse delay, infelizmente. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, pera aí que eu vou mostrar, galerinha. Vem comigo. Então, galerinha, eu trouxe aqui a caixa de som do meu filhão para vocês verem.
E olha só o fenômeno da reverberação acontecendo aqui nessa caixa de som, porque ela causa um delay, então dá pra gente entender. Mas a reverberação acontece devido à reflexão, que não é o que está acontecendo aqui, mas dá para você entender a próxima vez que você vê esse fenômeno acontecendo quando você estiver no banheiro da sua casa. Olha só que interessante. Olha só, pessoal, como que a minha voz vai estar saindo nessa caixa. Você consegue perceber o fenômeno da reverberação devido a esse delay que tem nessa caixa aqui. E é o que acontece quando você está cantando lá no banheiro da sua casa. Acontece o seguinte: você fala, a onda sonora ela bate lá no azulejo, na parede, e ela reflete muito rápido, num tempo que chega a ser inferior a esse 1/10 de segundo, que é o tempo de reação humana. Então a gente consegue perceber a diferença, mas não tanto a ponto de ser um eco. A gente vê que tem um atraso, esse delay aqui, que é o que a gente chama de reverberação. Olha que coisa interessante. E os estúdios de filmagem, estúdios fotográficos, estúdios audiovisuais, eles usam de isolação acústica justamente para evitar esse fenômeno aí da reverberação. Belezeira? Então agora só falta falar de um último fenômeno, que é o reforço. O reforço é quando o obstáculo está tão perto da fonte que na rebatida da reflexão ele acaba dando uma intensificada no som. Olha só que interessante, eu trouxe aqui o meu celular para mostrar para você como que isso acontece. Então, bora lá, vem comigo, galerinha. Então, galerinha, eu trouxe aqui o meu celular, eu trouxe um programinha aqui que ele gera uma onda sonora. Olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar um pulso bem inconveniente para a gente escutar. Olha só, tenta ver se você escuta daí, ó. Agora, olha o que eu vou fazer, presta atenção. Eu vou aproximar minha mão aqui do microfone. O alto-falante fica aqui. Olha o que acontece. Galerinha, deu para perceber o que acontece, né? Esse som é muito chato. Então esse é o fenômeno do reforço. Belezeira? Então, galerinha, agora bora lá pra gente se despedir? Então, vem comigo. Então, galerinha, ó, tô deixando de novo aqui, ó, nosso QR Code para você que quiser entrar direto nessa lição lá no nosso site, tá? E tô deixando aqui do lado o endereço do site para você que quiser explorar lá os exercícios, as atividades, para você que quiser dar uma fuçada lá, para quem é professor também quiser pegar alguns exercícios, tudo lá sem custo algum para quem quiser, compartilhando conhecimento, tá, galerinha? Então é isso aí. Eu quero mais uma vez estar agradecendo a todo mundo que anda apoiando aí o nosso canal, as nossas aulas, a toda a galerinha aí que tá dando essa força. Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Belezeira? Então muito obrigado, galerinha. Tudo de bom, fica com Deus e precisar é só me chamar. Então, um abração para todo mundo. Fui!